Olá, boa tarde. Faz um tempão que eu não gravo vídeo aqui em casa, né? Eu lembro quando eu comprei esse microfone aqui, gravei um vídeo, depois sumi, depois outros vídeos que eu fiz foi sem mostrar o rosto, né? E é uma coisa que o Tamir Felipe estava com saudade de ver o meu rosto, né? Pelo que ele tem dito por aí nas lives do Luigi. Então tá aqui novamente, ó, Tamir, matou a saudade, né? E eu tava afastado, né, um tempo de gravar, porque eu mal comecei a fazer vídeo e tive que fazer uma cirurgia que, enfim, nessa região inteira por conta de dentes do siso que foram extraídos e foi uma cirurgia meio complicada, né? Eu tive que ficar um dia inteiro no hospital, foi com anestesia geral, eu levei um tempo para me recuperar. Estou com um implante cibernético aqui, que é uma placa de titânio, foi colocada para reforçar minha mandíbula, porque havia o risco dela ser quebrada durante a extração. E eu lembro, quando eu comprei esse microfone aqui, eu gravei um vídeo, depois os outros eu gravei fazendo outros tipos de edição, experimentando outros tipos de edição, mas eu pretendo mostrar, eu pretendo aparecer mais vezes aqui. Inclusive, tem gente, né, tem uma galera aí que me acusa de ser assessor de gabinete, o que eu acho ótimo, né? Eu acho muito elogioso alguém considerar o meu trabalho tão profissional e tão bem feito que acha que eu me dedico 8 horas de um expediente para fazer esse trabalho, quando na verdade eu faço de improviso no dia a dia, sempre que tem algum espaço entre uma tarefa e outra. O tema que eu gostaria de tratar hoje, vamos tentar começar ilustrando com uma questão profissional que eu vejo no dia a dia. Eu sou professor é o meu 3º ano, né, lecionando. Trabalhei em escola há muito mais tempo como inspetor. O grande problema da Revolução Russa é que só tinha playboy que não conhece a realidade da favela. Então, ao longo da minha vida, eu sempre trabalhei em escola. Então, lecionando, uma coisa que eu costumo observar e que é um fato que é bastante curioso, é que tem professor reaça. E a gente às vezes escuta na sala dos professores, né, aquele discurso de que, por exemplo, tem aluno que vem só por causa dessas bolsas aí, né? Fala desse modo, ou seja, se referindo aos benefícios sociais, aos programas sociais, né? Como Bolsa Família. Tem professores, né? Aqueles professores reacionários se referem dessa maneira bastante pejorativa. Então, quando eu escuto esse tipo de discurso, ou quando eu escuto alguma fala abertamente em defesa de algum bolsonarista, né? Ou uma alfinetada no Lula, eu fico pensando assim, pô, essa pessoa não tem consciência nenhuma. Então, é possível que numa pauta, numa reivindicação para nós, ela também tem uma posição reacionária, né? De repente de defender a privatização da escola ou de não reivindicar algum direito, e o que a gente vê é o oposto, né? Para além do motivo óbvio, que é pimenta no olho do outro, que é pimenta no olho do outro é refresco, a questão é que esses professores, quando a gente tem alguma greve para recomposição salarial ou para impedir a derrubada de algum direito nosso, eles têm um posicionamento bastante à esquerda, né? Diferente da posição que eles têm no dia a dia com relação a outras questões, né? Como até mesmo liberdades individuais, etc. Então, quando a gente está defendendo, quando a gente está pautando reajuste salarial, privatização de escolas, a posição deles é de defesa da escola pública, é de defesa dos direitos dos professores, é do plano de carreira, né? É que o professor seja bem remunerado. Porque, obviamente, ele é professor. E aí acontece até uma coisa engraçada, né? Que é o professor, assim, às vezes o mais reacionário postar no grupo: olha, vamos assinar essa petição, vamos fazer um abaixo-assinado, ou vamos apoiar aqui esse projeto de lei dessa deputada do PSOL em defesa dos professores, ou dessa vereadora do PSOL. Aí você fala, caramba, esse cara, eu sei que ele é bolsonarista, mas ele tá aí divulgando no grupo, né, dos professores
um deputado do partido do PSOL, né, o partido do Jones Manuel, ou ele está pautando alguma coisa que é bastante progressista, né? Então, por que isso acontece? Para além do motivo óbvio, né? Porque está além de uma defesa, porque se fosse somente uma defesa individual, às vezes acontece das pessoas elas pensarem em si, ou seja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que comprar uma casa, eu quero ter o meu carro, eu quero pôr uma câmera, eu quero contratar um segurança particular, mas elas não pensarem coletivamente, um mínimo coletivamente, pensando na sua categoria, né? Então, isso acontece muito quando as pessoas votam contra os seus próprios direitos. Mas, para além do voto, existe um tipo de organização dos trabalhadores que é espontâneo e que tem a ver com essa busca por direitos trabalhistas. Então, esse tipo de unidade dos trabalhadores de uma determinada categoria para reivindicar direitos ou para pautar a defesa de direitos trabalhistas, né, que estão na mira de algum grupo reacionário, esse tipo de união, ela é uma coisa espontânea, e Lenin debateu esse tipo de espontaneísmo da classe trabalhadora. Ele pautou esse tipo de espontaneísmo na sua obra O Que Fazer, né, que inclusive eu tenho aqui pela Boitempo, né? Eu acho que vai estar invertido aí na imagem. E é importante a gente entender esse tema, porque boa parte da esquerda entrou nessa armadilha e de uma maneira ainda pior, ainda inferior àquela que Lenin estava combatendo, né? Porque o que o Lenin estava combatendo era o que ele chama de economicismo. A gente tem esse tipo de característica, né, em algumas categorias profissionais, e você nota que eles têm essa consciência econômica, né, dos seus interesses imediatos. Aliás, nem tão imediatos, né, porque ele não está pensando só individualmente, ele está pensando coletivo, mas dos seus interesses econômicos enquanto categoria profissional. Então, os sindicatos, esse tipo de organização sindical, ela é espontânea, ela é um movimento espontâneo da classe trabalhadora. Só que ele não é necessariamente ideológico à esquerda. Então, tanto é que você vai ver esse tipo de característica, como eu mencionei no começo, né? Quando você tem esses colegas que eles têm uma visão mais reacionária, né? Eles têm uma visão, às vezes, preconceituosa sobre pessoas mais pobres ou, enfim, qualquer tipo de visão mais reacionária, isso não significa necessariamente que essas pessoas não são capazes de reivindicar direitos, como eu disse anteriormente. Porém, isso também não significa, né, em contrapartida, que esse tipo de unidade pela luta econômica, ou seja, pela luta dos interesses econômicos da categoria, que ela vai desenvolver uma consciência de classe e que ela vai deixar de ser uma pessoa que tem uma visão limitada do que é o sistema capitalista, que essa pessoa ali naquela categoria profissional ele vai conseguir expandir o seu horizonte e pensar também nas outras categorias e na classe trabalhadora como um todo, né? Nas classes trabalhadoras como um todo, que aí não dá para também tratar como se fosse uma classe só, ou que ele vai pensar em todo o funcionamento do sistema capitalista. Não vai. Isso não surge espontaneamente na classe trabalhadora. Isso não vai surgir espontaneamente. E aí eu trago uma citação do próprio Lenin a respeito disso, que lendo o próprio Lenin falando disso vai soar até elitista, mas veja que ele não está excluindo a organização da classe trabalhadora. Ele está falando justamente de um encontro entre essa luta espontânea dos trabalhadores com a teoria marxista, que não vem dessa luta espontânea. Olha só o que ele diz aqui no capítulo 2, deixa eu ver. Capítulo 2, né? A espontaneidade das massas e a consciência da social-democracia. Social-democracia que ainda não tem o sentido de uma esquerda reformista, tá? Ele está se referindo aos comunistas, né? Aqui nesse período ainda se chamava o partido, né, dos comunistas da Rússia, era o Partido Operário Social-Democrata Russo. Então, dissemos que a consciência social-democrata, os operários nem sequer podiam ter.
essa só podia ser introduzida de fora. A história de todos os países testemunha que a classe operária, exclusivamente a partir de suas próprias forças, é capaz de desenvolver apenas uma consciência trade unionista. Aqui é um termo em inglês aportuguesado, né? Quer dizer basicamente sindicalista, né? Sindicatos. Ou seja, a convicção de que é necessário agrupar-se em sindicatos, lutar contra os patrões, exigir do governo estas ou aquelas leis necessárias aos operários, etc. A doutrina do socialismo nasceu de teorias filosóficas, históricas e econômicas elaboradas por representantes instruídos das classes possuidoras. A inteligência, a intelectualidade, né? Os próprios fundadores do socialismo científico moderno, Marx e Engels, devido à sua situação social, pertenciam à inteligência burguesa. Da mesma maneira, na Rússia, a doutrina teórica da social-democracia surgiu completamente independente da ascensão espontânea do movimento operário. Surgiu como resultado natural e inevitável do desenvolvimento do pensamento da inteligência revolucionário socialista. E o que o Lenin basicamente está falando aqui? Ele está falando de um movimento operário que ele surge de maneira espontânea, que ele se encontra com a galera nerdola, né? E é isso, basicamente, não só Lenin, Marx e Engels eram nerdolas, né? E essa galera, né, esses intelectuais, eles se encontram com o movimento de massas e o que surge daí não é uma luta exclusivamente econômica. É preciso mostrar para esse colega de trabalho que tem uma visão ainda reacionária ou conservadora ou minimamente ou progressista, mas ainda com as suas limitações, que a luta não para na luta econômica. Tanto é um problema a luta econômica, esse espontaneísmo, que qual é o maior problema da luta sindical hoje na minha área, né, dos professores? A gente sabe que o professor, né, ele é das profissões de ensino superior, ela é uma das que ganha menos. Então, quando a gente compara com outras profissões, né, que tem curso superior, o professor ele ganha pouco. Então, relativamente às outras profissões com diploma superior, o professor ganha pouco. Mas relativamente ao restante da população, não. Né? Relativamente ao restante da população, se o cara vai lá no site, né, e é público e ele vê o quanto um professor ganha, ele vai falar, pô, esses professores estão ganhando bem. E aí, se o cara faz uma paralisação, uma greve, e o cara que está trabalhando 10, 12 horas por dia, ele não tem onde deixar o filho, e ele tem que fazer uma cambalhota, um salto mortal para ver como ele vai deixar o filho dele com alguém. Ou deixa em casa, sabendo de todos os riscos e as preocupações que ele vai ter. Ele já está com aquele ressentimento. Bom, eu ganho menos que esse professor e ele parou de trabalhar e eu não tenho onde deixar o meu filho, que infelizmente a escola hoje, em grande parte, é vista como um depósito das crianças. Então, ele já está com esse ressentimento. E aí, se ele vê que toda greve, toda paralisação, a pauta central é recomposição, né, reajuste salarial, né, ainda que a prefeitura esteja de sacanagem, né, fazendo esse aumento abaixo da inflação ou acompanhando a inflação, essa centralidade da questão salarial dá a faca e o queijo na mão para que o prefeito vá lá, pegue às vezes um histórico amplo de aumentos ou, enfim, faça qualquer tipo de manipulação de dados, né, a prefeitura possa fazer isso, colocar lá na TV, colocar no site, colocar, enfim, mandar os jornais que o apoiam divulgar e dizer assim, ó, esses professores estão reclamando de barriga cheia. E aí junta isso com a ideologia bolsonarista, que tem como um dos alvos preferenciais os professores, né? Junta isso com essa ideologia bolsonarista de perseguição aos professores, de fiscalização dos currículos, da ideia de que a gente está lá doutrinando politicamente ou espalhando kit gay. Junta isso com esse ressentimento, né, da questão salarial, que a gente ganha acima de boa parte da população, né, junta com essa questão salarial, com o fato dele não ter onde deixar o filho, e o prefeito vai lá e tem a deixa para simplesmente dizer que a gente teve sim aumento, pronto, acabou. Você quebrou as pernas da categoria. Eles se sentem à vontade
para colocar aqueles deputados estaduais, né, ou vereadores do MBL que estão o tempo todo lá batendo nos professores, falando os maiores absurdos, chamando a gente de vagabundo. E aí junta tudo isso, e o que fica? A população fica contra a gente. Quantas vezes eu cheguei, você chega na escola, né, em dia de... antes de uma paralisação, ou de uma greve, ou depois, e você vê às vezes que até a pessoa que está ali na barraquinha vendendo doce, ela está meio desgostosa, porque naqueles dias ela não conseguiu vender doce, não foi aluno para a escola. Então, a população, ela fica contra, né? Ela fica contra, a população normalmente vai ficar contra aquilo. E se a gente está isolado, se é só uma categoria brigando pelos seus interesses econômicos, é óbvio que ela não vai ter força. Então, até para a conquista do que é desse economicismo, né, dessa ideia economicista, até para a conquista do que esse economicismo quer, ele é ruim. Ele isola, enquanto que se a luta fosse política, ou seja, a gente pegasse uma dessas pautas que é essa falsa inclusão, que coloca às vezes uma criança com uma dificuldade muito grande por conta da sua deficiência e põe ela sem o equipamento, sem o acompanhamento adequado, né? Simplesmente se vira aí professor, se vira estagiário, estudante de pedagogia que está lá, né? A prefeitura economizando, né? Pagando o salário de um estagiário, se vira o professor e fica desse jeito. Então, assim, os pais desesperados, não tendo onde deixar, às vezes tendo como único momento de descanso, porque às vezes são crianças que exigem muita atenção, aquele momento que a criança está na escola, ele não tem outra opção. Agora, se você une os professores, os funcionários do apoio, a gestão e a comunidade escolar inteira, os pais dos alunos, e todo mundo vai para a rua pedindo melhores condições de cuidados para essas crianças com algum tipo de necessidade especial. O que vai acontecer? Você acha que isso não vai ter um impacto muito maior? O prefeito não vai ter mais dificuldade de simplesmente dizer, olha, eu já dei aumento para eles? Se a gente pauta a redução de alunos por sala, começa a debater como as escolas particulares, né, boas, as escolas particulares que a escola particular com a mensalidade baixa também às vezes não tem tanta diferença assim de uma pública, né? Mas uma escola particular com uma boa mensalidade, que consiga ali manter, né, uma quantidade pequena de alunos por sala, mostrar como isso influencia no desempenho, porque de fato influencia, né? A qualidade de uma sala com 15 alunos é diferente de uma sala com 30, né? Você dar atenção individualmente, né? Você corrigir exercício, você esclarecer dúvida e você simplesmente não ter um ambiente insalubre, barulhento demais para conseguir acompanhar aqueles alunos é outra história. Então você pautar uma melhora da educação para os filhos, ou seja, melhora as suas condições de trabalho e melhora a situação das pessoas, né? Da comunidade escolar. Não seria uma pauta que mobilizaria a população junto com a gente? Então, pautar só a luta econômica, até para os interesses da luta econômica, é ruim. Você tem que ter uma pauta política, uma mobilização política, uma consciência mais ampla do que é a nossa luta. E é isso que Lenin está pautando naquele trecho, né? Claro, não todo esse discurso, mas ele está mostrando que há um problema quando a gente cai na ideia espontaneísta, porque... eu me antecipei um pouco, desculpa. Eu comecei a falar do economicismo, que é o próximo ponto. O que nos ajuda a entender isso que Lenin está criticando, né? A ideia de que a luta, de que a nossa luta, que essa luta espontânea, ela é suficiente por si. Não, porque essa luta espontânea, ela é uma luta econômica apenas, né? Então, ela precisa ter um encontro com a teoria. E essa teoria vem da onde? Da vanguarda. Por isso, Lenin propôs o partido de vanguarda, um partido disciplinado, no centralismo democrático e com a teoria correta, né? Porque a gente sabe que teoria merda resulta em política merda, que é uma teoria que coloca esse espontaneísmo no centro, assume como tática o seguidismo, que aí eu vou explicar com mais detalhes o que é. Os resultados do seguidismo são desastrosos. Essa ideia de que a política ela sempre vai a reboque das lutas econômicas é um erro gravíssimo. É nesse ponto que eu quero chegar a uma crítica, né, da captura do Pikachu antissistema.
captura do Pikachu antissistema, que é o que está, né, é o ponto que eu queria chegar, o do sentimento antissistema, né, que é a forma... Porque aqui eu queria fazer uma crítica a esse marxismo safatliano, né, esse marxismo bastante heterodoxo, que busca na psicanálise as suas ferramentas, que é o seguinte problema, e que é justamente o problema do seguidismo, só que um pouco piorado. Porque Lenin ainda está falando de um culto ao espontaneismo das massas nas suas reivindicações econômicas. Então as massas têm suas reivindicações econômicas, né? As categorias profissionais vão para a rua, fazem greve. Mas outra coisa totalmente diferente é você ver uma revolução colorida e dizer, olha lá, o povo está na rua. É o povo na rua, a gente tem que ir junto, fora todos, né? É diferente, né? Porque aqui já não é mais um culto à espontaneidade no sentido economicista. Já não é mais esse tipo de reivindicação que está em jogo. O que está em jogo já é um elemento fascista. É um elemento com o qual Lenin não chegou a lidar, né? É algo diferente. Então, quando Safatli, a tese dele, em resumo, é mais ou menos assim, né? A esquerda virou o sistema. Esse diagnóstico, ou seja, virou o sistema nas consciências, né? Essas pessoas que têm esse pensamento, esse sentimento antissistema sendo cultivado. Então, do ponto de vista do diagnóstico, de fato, você pode dizer, é isso. Para essas pessoas, a esquerda é o sistema. Assim como para os masculinistas, as mulheres são as que dominam o mundo. Assim como para um antissemita, os judeus dominam o mundo. E nem por isso é verdade. Nem por isso é verdade. A gente está falando da consciência, do grau de consciência das pessoas. A gente está falando da realidade. Mas como a gente não é idealista, a gente tem que pensar na realidade. Então, a ideia dele de captura do sentimento antissistema tem a ver muito mais, e aí o Vladimir, acho que ele vai mais para um desvio esquerdista mesmo, né? Que assim, a mentalidade do Vladimir, ela não está tão distante assim da de um gonzalista desses, né? Que vai atirar no mato. A diferença é que ele não vai atirar no mato, mas ele é tem um pensamento assim, bastante esquerdista, né? Agora, quando isso chega, e aí já está errado, mas quando isso chega no Jones, fica mais errado ainda. Porque o Vladimir, ele está pensando, enquanto um intelectual de esquerda de classe média, numa identidade de esquerda. Ponto. A gente tem que defender nossas pautas. O Jones Manuel já é uma identidade nacional. Porque o Jones, ele deixou de ser marxista, ele virou um nacionalista, né? Ele pode não admitir, mas ele está no trabalhismo brasileiro, nacionalismo. Por isso ele chama o CREP de camarada CREP, ele fecha com essa galera. Para mim, ele vai terminar no PDT, que acho que é a única ponte que ele ainda não queimou, né? Talvez queime, não sei. E como ele virou esse nacionalista, qual que é a dele? O povo é antipetista. Mesma coisa do Ciro Gomes, mesmo erro do Ciro Gomes. Então, qual é o seguidismo que ele vai assumir? Ele vai seguir essa ideologia antipetista, que já existe há muito tempo, mas que tomou proporções bizarras durante a Operação Lava Jato, né? Durante o golpe contra Dilma Rousseff, e se consolidou como uma força política muito grande. Então, o mesmo erro do Ciro de surfar no antipetismo, né? Então, ele não confia no talento dele, ele não admite para si mesmo uma coisa que todo mundo viu, que boa parte do crescimento dele se deu porque ele debate muito bem, porque ele sabe muito bem, ele tem uma retórica muito boa, mas ele acha que ele precisa do antipetismo para crescer, né? Pelo contrário, é o que vai fechar as portas para ele. Mas ele acha isso. E outra coisa que ele faz é a questão religiosa, né? E cultural como um todo. Ele tenta ser uma espécie de mistura do Chico Science com o Ariano Suassuna, né? Então, ele acha que ele tem que ir no embalo da religião, de todas as coisas que ele vê como traços culturais. É um identitarismo. E esse é o ponto que eu quero dizer. O seguidismo de agora, que os comunistas, né, ou vamos dizer assim, uma esquerda revolucionária de agora, porque aí não se limita aos comunistas, né, tem essa galera mais anarquista ou nacionalista, que se considera uma esquerda revolucionária,
é um seguidismo identitário, né? E é identitário, não é no sentido... Isso é uma coisa que eu concordo com o Jones, né? Não se trata de reduzir as lutas anti-opressão a identitário, mas ao que ele mesmo admitiu agora, que existe sim identitarismo, né? Quando ele critica o Galo, ele fala do identitarismo periférico. Então, ele finalmente assume que sim, as lutas anti-opressão não são identitarismo, mas existe um identitarismo. E esse seguidismo, ele é identitário. Então, ele usa o economicismo para justificar questões puramente ideológicas. Então ele é muito pior, ele é inferior, ele é bem menos materialista do que essa luta espontânea por direitos, né? Por aprovação de leis trabalhistas, etc. É algo pior. Então, o que acontece, né? No que isso se transforma com o tempo? Isso se transforma numa justificação do crescimento do fascismo, né? Numa normalização, digamos assim, numa legitimação, acho que esse é o termo melhor, isso se transforma numa legitimação do fascismo. Por quê? Quando você vê vídeos como o do Eribaldo Maia e do Jones e do Farol Brasil o tempo todo falando que a questão é econômica, que na verdade o Lula perde popularidade aqui ou ali por uma questão econômica, que o Flávio Bolsonaro cresce por uma questão econômica e a extrema-direita cresce no mundo por uma questão econômica, quando eles estão o tempo todo dizendo isso, eles estão usando o economicismo para justificar algo que nasce não só de questões econômicas, mas principalmente de uma disputa ideológica desigual, que é o fato dos maiores bilionários terem se tornado fascistas e deles serem donos de meios de comunicação que chegam ao globo inteiro e eles têm o controle do algoritmo. Então, eles estão legitimando uma luta ideológica desigual dos fascistas contra a esquerda, em nome de um suposto economicismo, que nem isso eles estão, na verdade, defendendo. Se fosse só uma questão econômica, e aí eu vou citar uma pessoa, uma amiga minha, que se fosse só a questão econômica, o Lula já ganharia com 80% dos votos. Se fosse só uma questão econômica, o Bolsonaro ele não teria quase ganho as eleições de 2022. E ao defender isso, eles estão justificando o quê? Que as pessoas que estão se tornando apoiadoras de um candidato a ditador que quer entregar as terras raras de bandeja, numa bandeja para os Estados Unidos, enquanto o governo Lula quer criar uma estatal uma estatal de terras raras. Esse candidato, ele quer entregar totalmente o país. É um candidato que é a continuidade de um projeto obscurantista, um projeto que matou muita gente, né? Um projeto, tem ditaduras que não matam, mas a ditadura militar não causou esse tanto de morte, né? O excesso de mortes causado pela negligência do Bolsonaro durante a pandemia, que não foram os 700, obviamente, mas é estimado que pelo menos a metade desse número, ou seja, 350 mil pessoas, a gente pode pôr na conta, né, do obscurantismo do governo Bolsonaro. Então, um projeto que é LGBT-fóbico, um projeto que pretende dar um golpe militar fascista, com apoio dos Estados Unidos, que sabe lá quanto isso vai durar, né? A gente não pode dizer simplesmente que as pessoas estão dispostas a dizer sim para esse projeto porque elas estão descontentes com alguma questão econômica. Dizer que as pessoas elas estão migrando, elas estão decididas a apoiar um projeto absurdo, um projeto entreguista, um projeto que pode estabelecer uma ditadura no Brasil, que sabe-se lá quanto tempo vai durar, quantas pessoas vai matar, o que vai sobrar da esquerda, porque muito dessa galera reclama, né, que não cresce porque o PT não deixa. Outros já vão para uma teoria da conspiração de que o Golbery fez tudo de caso pensado, deixou o PT se legalizar, para o PT ter a capilaridade, né, de todo aquele movimento de trabalhadores, e por ser uma esquerda que não é revolucionária e nem tinha um discurso mais radical como supostamente era o do Brizola, então por isso o PT é a hegemonia hoje e nenhuma outra hegemonia consegue se criar, ou seja, como se a ditadura tivesse armado tudo para só ter o PT, ou para o PT ser uma hegemonia incontestável na esquerda, né?
Eles saem, às vezes, dizendo teorias da conspiração como essa, que é um tema que eu quero trabalhar no outro momento. Mas, assim, digamos que isso fosse verdade. Então, você quer uma nova ditadura para zerar de novo a esquerda, para quando ela reabrir colocando o partido mais recuado, digamos assim, né, do ponto de vista desses esquerdistas que acham que ser avançado é ser sempre o mais à esquerda possível, né, que é outro problema grave. Lenin não era um comunista de esquerda, né? Ele era um pelegão para essa galera, porque ele era um comunista de centro. Ele criticava tanto desvios de direita quanto de esquerda. Então, ele vai e coloca o partido da Tabata, né? Essa ditadura vai lá, acaba com toda a esquerda, mata as lideranças, prende todo mundo. Jones vai pro exílio, e aí quando ele voltar, lá com 40, 50 anos, sei lá, aí o que vai ter de esquerda no Brasil, hegemonizando, vai ser o partido da Tabata, e aí tá legal. Até se aquilo que esse pessoal defende fosse correto, é um absurdo. Mas enfim, é isso que eles estão defendendo, que a população, por estar descontente com questões econômicas, né, ela está disposta a votar num projeto que quer fazer uma reforma trabalhista, à la Milei, que aumentou a jornada de trabalho para 12 horas. Ou, quem sabe, uma nova reforma da Previdência ainda pior. É isso. Então, por uma questão econômica, o povo quer piorar a sua situação econômica. Ou simplesmente, por que é tão difícil admitir que as pessoas estão sendo cooptadas por algo que é simplesmente puramente ideológico? Que não existe uma demanda econômica por você discriminar o outro pela sua sexualidade ou pelo seu gênero. Que não existe uma demanda econômica nessas pessoas, no trabalhador comum, para ele ser racista ou para ele se tornar cada vez mais misógino. Que não existe uma demanda econômica para as pessoas acreditarem nos maiores absurdos. Então, basicamente, com esse discurso, eles estão legitimando algo que é puramente ideológico. E aí, por isso que quando chega no Galo, porque não existe grande diferença entre o seguidismo do Jones Manuel, né, que é o do antipetismo, é o da religiosidade popular, com o do Galo. Quando ele faz aquele discurso que foi tão criticado, que é como se todo trabalhador fosse chucro, homofóbico, misógino, ou quando, né, o Chavoso da USP, ele propõe, né, uma ideia do funk e aí ele relativiza de outro modo, né? Então a gente não pode criticar a ideologia neoliberal que vem sendo difundida no funk, porque na verdade ela só foi possível por culpa do PT, né? Como o PT trouxe mais inclusão, né? E aí as pessoas passaram a consumir mais e o funk ostentação teve um terreno fértil para bombar. Então, na verdade, o PT que trouxe isso, né? E a gente não pode olhar para esse tipo de expressão cultural e quando diz um absurdo numa música, dizer que aquilo é absurdo, né? Porque aí seria uma espécie de preconceito. A gente tem que ser senhorita Morello e ter um preconceito do bem. Dizer, é a cultura deles. Isso vai decaindo, né? Isso vai se tornando cada vez pior, né? É como se os artistas, que às vezes são cooptados para lavagem de dinheiro ou que são projetados artificialmente, né, passam a fazer sucesso já com esse tipo de propósito, né? A gente não só tem que vê-los como vítima de discriminação quando eles são presos ou quando eles são criticados, mas até mesmo vê-los como possíveis revolucionários, né? Porque todo e qualquer tipo de rejeição ao sistema tem que ser visto como algo revolucionário, né? Então, nesse sentido, e aí chega numa fala absurda como a do Galo, que era para sermos nós, a esquerda, no 8 de janeiro. Então, qualquer tipo de ruptura passa a ser vista como positiva, né? Como qualquer tipo de tentativa de ruptura ou de desejo de ruptura passa a ser visto como bom. E é nesse ponto que chega, né, o petista terminal e o bolsonarista revolucionário. Então, hoje, nessa esquerda, é muito mais assim, o trabalhador, tudo que ele faz, tudo que ele pensa, né? O trabalhador comum, ele é visto como misógino, como homofóbico, ele ouve funk mesmo, ele não é neoliberal porque ele quer ostentar com roupa de marca, tudo isso tá tudo certo. O trabalhador, ele só tá errado, ele só pode ser chamado de gado vermelho, né, Eribaldo? Ele só pode ser chamado de gado vermelho se ele for petista. Aí ele é um gado. Se ele for bolsonarista, não, ele é o povo que a gente tem que entender. A gente tem que pegar no colo,
A gente tem que dizer, tadinho, ele virou homofóbico porque o Lula passou pente fino no BPC. Ele virou homofóbico porque o Lula ainda não reestatizou a BR Distribuidora e não reestatizou a Vale do Rio Doce na canetada. Aí, infelizmente, né, ele ficou racista. Complicado isso, né? Então, esse é o seguidismo identitário que essa galera coloca, né? Seja o Vladimir de uma identidade da esquerda, que a gente tem que assumir, né? Seja o Jones com a sua identidade nacional, ou a identidade de quebrada, né? Ela sempre vai num sentido de que aquilo que supostamente está sendo espontâneo, e esse é o grande problema. Como não é economicismo, não é uma demanda espontânea, não é uma demanda que tem materialidade, é uma demanda criada no algoritmo. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é uma rendição, uma capitulação ao Zuckerberg, ao Elon Musk, ao Olavo de Carvalho, ao Dugin, né? Aos ideólogos e a quem possibilita uma difusão muito grande das suas ideias. E, no fundo, acaba sendo isso, porque a gente tem que seguir uma demanda supostamente espontânea, mas aquilo está sendo criado, né? Tá lá o pessoal na empresa que faz clipe de funk, decidindo, esse tipo de letra aqui que a gente vai fazer, porque isso aqui vai apelar para tal afeto, ou para tal desejo, e aí esse tipo de coisa vai se tornar dominante no mercado, porque agora é música para tabacaria, é música num ritmo mais assim, e aí quando isso começar a bombar, a gente tem que dizer, legal, é isso mesmo, não pode criticar, tem que achar bonito, tem que achar lindo, se não é preconceito, né? Tem que achar lindo, isso é o povão, e não é o povão. É um milionário lá na sua gravadora, com os seus milionários que cantam, com os outros milionários que às vezes se utilizam, né? E aí não é só no funk, não é só na música, inclusive, todo o mercado do entretenimento sempre teve, né? Pessoas que chegam, né? Assim como tem na Faria Lima, tem também no entretenimento, tem nos postos de gasolina, em todo lugar tem gente, né? O crime está entrando para lavar dinheiro. Então é importante realmente não dizer que é numa coisa só. Mas dizer que tem um problema na Faria Lima não envolve negar os outros problemas, né? A gente tem que parar de ter um problema muito grave, que é, para afirmar uma realidade, ter que negar outra. Para afirmar o problema do Red Pill, ter que negar o problema de uma difusão em larga escala na periferia de misoginia no púlpito da igreja e no bailão, né? Acho que a gente pode falar uma coisa sem negar a outra, que é outro problema muito grave da falta de pensamento dialético, né, nessa nova esquerda, nessa out-left brasileira, esse comunismo maga que tanto mal tem feito a juventude e tem convencido tantas pessoas a legitimar o fascismo, a rejeitar de maneira irredutível o PT, o Lula, e colocar a gente mais próximo do risco de uma ditadura do Flávio Bolsonaro, porque assumindo o governo, não tenha dúvida, ele vai tentar um golpe, e com o apoio dos Estados Unidos e com uma narrativa de perseguição do judiciário e todas as outras narrativas que eles vêm trabalhando há muito tempo, bem consolidadas, isso não só é possível, como é provável. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e muito cuidado com esse tipo de teoria errada, né? Coisa que Lenin já combateu, coisa que outros teóricos marxistas já criticaram, e a gente fica aqui tipo um século atrasado, porque tem pessoas que não são mais marxistas, né? Conhecem a tradição marxista, mas não são marxistas, não são leninistas, não praticam uma tática leninista, né? Muito pelo contrário, né? O personalismo e outras atitudes, né, dessas figuras mostram que eles não são nada leninistas, mas que ensinam como uma identidade, né, que isso é marxismo, que isso é leninismo. Então é um problema a ser superado. Esse é o ponto, né? É por isso que não devemos capturar o Pikachu antissistema, né?
a gente tem que chegar nesse Pokémon antissistema, né? E se ele não vier, não quiser dar choque, a gente convence ele fora da Pokébola a se organizar com a gente, né? Eu acho que esse é o ponto, né? O Pikachu não vai entrar na Pokébola, né? Então, a gente precisa tentar fazer esse tipo de trabalho, né? Fazer um trabalho de base, que é longo, que leva tempo, né? O termômetro são as eleições, né? Isso não é invenção minha. Então, se você não está fazendo vereador, né? Se você nem chegou perto daquela esquerda comunista lá da Alemanha antes do golpe dos nazistas. Se você não chegou naquele ponto e eles conseguiram perder com aquela força social capaz de eleger gente, você não é capaz de eleger, e você acha que o seu grupinho vai resistir ao fascismo, você está viajando, né? Então você está muito, muito viajado. E aí, o ponto é que quando o Jones fala aquela mentira, né, que eu saio correndo para desmentir, que eu, na hora, falo, não, mano, tá de brincadeira. E como ele sentiu demais a piada do Carl Schmitt, né? Que a gente zoou pra caramba com aquele vídeo dele falando lá do Carl Schmitt. Circulou meme até umas horas. Eu sei que muitos memes da página Esquerdos Autorais e da Mais Arte que Picho, né? Circularam bastante, chegaram em grupos de vários outros partidos, enfim. Então, o Jones, ele ficou muito sentido, bicho. Ele fez questão de falar, porque ele sabe, né? Que o Pedro Ivo faz essa crítica a ele, que muito do que a gente fala vem da crítica do Pedro Ivo, né? Outras coisas não, mas outras coisas sim. E ele ficou puto, né? Aí, como eu vi que ele meteu as indiretinhas, aí opa, deixa eu gravar aqui mesmo. Tava lá no meio do mato, lá em Itanhaém, perto da aldeia. E aí eu gravei aquele videozinho correndo e pensei, pô, tá na hora de voltar a fazer uns vídeos, né? Já me recuperei, já não tô com a cara inchada, então bora. E aí voltei a falar. E acho que esse é o principal ponto. Ele vi querer validar a crítica do Safatli, né? Igualando com a dele, que é diferente, é ligeiramente diferente. Igualando com a dele. E querer dizer que o Lula estava dando razão para ele primeiro, né? Que muito da crítica do Jones é reciclada de muito velho ressentido da UFABC, da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Eu sei muito bem de quem o Jones vai pegando umas ideias ou outras. Muitos desses debates, numa qualidade muito maior, já estão circulando na esquerda há muito tempo. E aí o que o Lula pega é um diagnóstico a respeito da consciência popular. E ele faz o prognóstico dele, que não tem nada a ver com o do Jones Manuel. Aí o Jones, como ele gosta de fazer, né, ele sai misturando tudo, ele chama a democracia liberal de democracia burguesa, né, por conta da outra forma que a gente tem de chamar a democracia liberal, que é a ditadura da burguesia, mas democracia liberal não é a mesma coisa que neoliberalismo, ele mistura uma coisa com a outra. Né? E aí ele vai fazendo a bagunça dele, porque ele sabe que a galera que o segue o vê como um guru, né? A galera que o segue não lê, não estuda Lenin, porque se estudasse ia ver que o Jones Manuel é anti-leninista, e aí ele vai fazendo esse tipo de bagunça. Como ele fez aquela bagunça, eu resolvi falar a respeito. E aí, esse é o ponto, tá? A gente não vai capturar o Pikachu antissistema, eu acho que eu falei o suficiente, a imagem tá ficando meio como é que, chuviscada. Eu acho que por conta da iluminação, ó. Quando fica meio escuro. Então eu perdi a iluminação natural. Não vou acender aquela luz porque eu prefiro essa iluminação natural aqui. E é isso. Uma boa semana para vocês. Não sei quando eu vou gravar de novo porque para mim não é tão fácil parar e gravar. Né? Eu tenho que terminar o mestrado. Quando eu terminar o mestrado, aí eu passo a gravar com mais frequência e passo a falar mais de filosofia e menos de embates políticos que são importantes, né? Tem uma escala nacional naquilo que eu falo, apesar de parecer que eu estou só falando de youtuber, né? O que esses youtubers estão debatendo é uma questão de relevância nacional. E dentro do grupinho, que é um grupo que é pequeno, mas que pode ter impacto na política, porque é um grupo que, como a gente vem falando, né, é irrelevante para substituir o PT, mas é muito relevante, né, porque alcança mais de 1 milhão de pessoas, né,
Não é só 1 milhão. Pode ser que a gente alcance 3, 4 milhões, ainda que não diretamente, pela nossa influência. Então é um grupo que é capaz de impactar muita gente e principalmente de forma negativa, convencendo, desmobilizando, né? Desmobilizando num momento tão importante, sabendo que a última eleição a gente ganhou por 2 milhões de votos. Então, acho que não dá para brincar com a capacidade que o webcomunismo e o webcirismo têm de virar o jogo em favor do Flávio nessas eleições. Então, é isso. Até a próxima. Se inscreve no canal, contribui. Eu vou deixar a chave Pix, né? Contribua se puder, né? Contribua se puder. Eu vou deixar o Live Pix, né, aí na descrição do vídeo, dos próximos. Vou deixar as playlists organizadas, né, para você conferir o conteúdo por tipos, porque eu posto um conteúdo bastante heterogêneo, né? Às vezes eu posto um meme, às vezes uma música, às vezes uma edição com cortes, né, de outras falas, sem ser a minha, às vezes um corte do Oswaldo Ribeiro ou do Pedro Ivo, logo mais vou postar um do Reikdown também. Aí você vai poder acessar melhor. E eu vou fazer em breve um grupo, né, para os membros, os futuros membros do canal, quando a gente tiver, né, essa sessão aberta, mas por enquanto para as pessoas que estão sempre aqui poderem entrar lá, dar pitaco. Nem sempre eu vou poder seguir o pitaco de vocês, porque é muita coisa. Eu passo um tempão organizando galeria, né, eu passo um tempão fazendo essas coisas, então é muito difícil eu pegar a dica de alguém assim lá e fazer. É mais fácil a pessoa fazer algo pronto, falar, ó, tá aqui, tá editado, é só postar. Aí eu vejo também se eu vou postar, porque dependendo não cabe, mas é isso. Tá bom? Aí a gente vai se falando. Um abraço e até mais.